minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso Pau de Papo com Elas. Três mulheres, três olhares de uma só missão. Eu sou a Galisa, advogada Tassi. Eu estou aqui novamente com as minhas maravilhosas. Cida Cunha, assistente social, escritora e jornalista. Lília Simonetti, enfermeira, empresária, dona da Lila. Você já parou para pensar que a escola do seu filho é realmente segura? No caso da pequena Alice, de apenas 4 anos, essa pergunta chegou aqui mais. A escola deveria ser o lugar mais seguro depois da casa. Mas o que vemos cada vez mais tem histórias de negligência e omissão, bullying tratado como brincadeira, crianças com deficiências sem apoio necessário, professores que maltratam, abusos ignorados e até a ausência de preparo de socorro. Alice Brasil Souza da Paz e seu irmão gêmeo, Arthur, completaram 4 anos no dia 4 de agosto de 2025. Uma segunda-feira. E a festa de aniversário deles foi realizada da manhã no dia 5 de agosto de 2025. Ou seja, na terça-feira seguinte. Os pais estiveram na escola para celebrar com os amigos e professores antes de deixarem as crianças sob os cuidados da instituição. E voltariam mais cedo para continuar comemorando. No dia 5 de agosto, por volta das 13h30, após a comemoração do aniversário na escola, Alice Brasil Souza da Paz, de apenas 4 anos, estava na brinquedoteca da unidade Kennedy do Colégio SEV, em Teresina, com colegas e professores, aguardando o início das atividades da tarde ou a chegada dos responsáveis, que iriam pegar os irmãos mais cedo para continuar comemorando o aniversário dos gêmeos. Enquanto Alice estava deitada no chão brincando, uma outra criança passou por baixo de uma penteadeira infantil, possivelmente instável. Ao se levantar, o móvel tombou sobre Alice, que sofreu traumatismo craniano fatal. O irmão gêmeo da menina estava presente e presenciou tudo, relatando à família que viu muito sangue sair pelo nariz da irmã. Alice Brasil Souza da Paz foi atingida fatalmente por uma penteadeira desgovernada. Uma queda trágica que, antes de tudo, é a falha de um sistema de segurança. E o que choca ainda mais, as câmeras de segurança mostraram a cuidadora distraída no celular pouco antes disso e ajeitando o cabelo de outra criança no momento do acidente. E uma equipe tentando limpar a cena antes da perícia. E a escola estava com a autorização de funcionamento vencida desde 2021. Como é que a gente chega nesse nível de descaso? Gente, quando uma mãe deixa um filho na escola, ela acha que estão fazendo o quê? Deixando a criança. Segundo lugar mais seguro do mundo. É a nossa casa. Não tem tragédia maior. Não tem. Com a mãe. E aí a gente traz à tona tantas outras tragédias que têm acontecido dentro das escolas, dentro das instituições. A gente não vai aqui generalizar, mas tem sido muito, porque a gente fala assim, toda regra tem sua exceção. Tem sido muitas exceções. As exceções têm acontecido por demais. Né? Falta de cuidado, falta de controle, até o Estado é irresponsável nesse caso. Porque ele permitiu que a escola estivesse desde 2021 sem a licença adequada. Cadê a fiscalização? A gente tem 2 tipos de fiscalizações, né? Tem a vigilância sanitária, que ela olha essa parte da saúde, de água e tal, e a questão da segurança, que é o Corpo de Bombeiros, que faz toda essa averiguação. Certamente não tem dado conta da demanda, que é realmente superior as condições, a quantidade de funcionários, as condições efetivas de fiscalização. O que eu acho que muito que está acontecendo é que a escola, para querer economizar, coloca um número maior de alunos com poucos funcionários para dar conta na questão de você observar, de cuidar. E uma criança você precisa. Então, às vezes, né? Uma turma precisa de um cuidado maior, ele coloca funcionários que não dão conta. E quando você vai tratando de crianças menores, você precisa de uma fiscalização maior. E isso é um custo maior para a escola, né? Profissionais responsáveis. Isso. Porque nessa filmagem, inclusive, eu até coloquei no meu Instagram exatamente essa parte, você observa, eles dizem que tinha 3 pessoas lá. Pelo vídeo a gente só consegue ver uma. E ela está todo o tempo aqui com o celular na mão.
Aí ela solta o celular, se levanta e volta. E quando ela volta, uma criança chega para poder ela ajeitar o cabelo. Então ela está ali, ela nunca está olhando para o todo. Ela não está olhando para o espaço, ela não está cuidando, não está exercendo o trabalho dela naquele momento. Então, na hora que eu estou ajustando o cabelo de uma criança aqui, eu estou olhando para outra ali, eu estou atenta. Trabalhar com criança é atenção 24 horas. Então, essa brincadeira, ela estava em um lugar totalmente errado, solta, ele estava virado, não estava nem encostada na parede. Quando a perícia chegou, já tinham colocado E mudado de lugar. encostado na parede mesmo, assim, sem segurança. Estava por trás das crianças passando por baixo, aqui do lado da mulher que estava lá. Que pela filmagem só dá para ver ela. Estava do lado. Então você não vê que tem outra criança entrando, porque ela estava fazendo isso repetidas vezes. Gente, trabalhar com criança é responsabilidade. Isso traz a importância de ter CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, a importância da CIPA escolar, envolvendo alunos, funcionários, todos os atores que circulam naquele ambiente, para que participem efetivamente dessa discussão e situações como essas não aconteçam, porque a responsabilidade de você lidar com esses pequenos, com tantas vidas, a gente sabe que acidente acontece, é uma coisa imprevisível e pode acontecer mesmo estando sob os cuidados dos pais, porém, uma instituição, ela necessariamente precisa estar organizada devidamente para que essas coisas não aconteçam, que seja uma eventualidade que realmente que não tenha previsão, que não esteja, que não possa, que não seja evitável. Esse é o ponto. Gente, se é evitável, não é. Por exemplo, uma criança chega correndo, cai, se machuca, bate a cabeça. Aquilo ali não é responsabilidade da escola. Foi uma fatalidade. A criança caiu, se machucou, bateu a cabeça, porque eu já vi situações dessas, mas quebrou o dente, a escola vai ter que pagar o tratamento. Não é sobre isso. Fatalidades acontecem. Nesse caso, tinha um objeto que estava mal posicionado, não era o local para estar, da forma que ele estava, e ele foi o objeto que causou falecimento da criança. Nesse caso, existe uma responsabilidade da escola, sim. Entendeu? Então, tem casos que a gente precisa entender até que ponto a gente cobra. E, por exemplo, a gente traz esse caso e a gente traz tantos outros, porque hoje a gente vê as escolas trabalhando com crianças que têm TEA e têm outras síndromes e que não estão acompanhadas de um responsável que tem que estar. A gente sabe que hoje em dia toda a escola, toda a sala de aula que recebe essas crianças que precisam de acompanhamento tem que ter um auxiliar. Não necessariamente um para cada, porque a depender do grau e tudo, né, o TEA, enfim, o grau 1, 2, enfim, eles podem estar com um pré-2, pré-3, a depender. Até depender da necessidade. Da dependência da criança. Mas que precisa estar. Tem que, é obrigado. Mas outra situação estava uma criança que tinha TEA. Ele disse que alguém colocou lá, mas depois disseram que nas filmagens ele que tinha pulado. Mas se ele pulou, a responsabilidade continua sendo do colégio, que ele não estava com quem deveria estar. Com o responsável do lado, com o auxiliar, para poder orientar e não deixar ele. Exatamente. Quer botar. Isso. Aí, sem cuidados. O diretor diz, já tinha passado do horário dele. Enfim, tinha passado, mas tem que ter um auxiliar ali que vai trocar com o outro que saiu para almoçar e botar entrega dessa criança. Não é porque a mãe passou do horário que não vai deixar ninguém com ele. Existe essa responsabilidade da instituição? Sim, por mais que a mãe tenha se atrasado. Então, não tem nada a ver, não pode. Está acontecendo muito isso, eu estou escutando muitas pessoas virem para mim dizer, a escola do meu filho não tem isso, a escola. Gente, mas tem que ter. A sensação é de que, assim, tem a lei e a gente entende que o correto é fazer isso e joga. Eu dou aula, eventualmente, para professores, né? Aula de educação inclusiva, de altas habilidades, algumas disciplinas nessa linha. E a gente percebe a angústia dos professores no que diz respeito às diferentes necessidades dos alunos. Um tem uma deficiência auditiva, outro tem uma deficiência visual, outro tem TEA, outro tem... Então, são demandas diferentes que eles não estão prontos para atender e a escola traz como se, a gente tem uma educação inclusiva e tem que lidar, mas os professores não estão prontos, eles não sabem lidar com essa situação. Então, como é que fica? Porque
Porque eu sempre digo isso e continuo dizendo, o Brasil ele não tem nenhum problema com leis. A nossa legislação é linda e maravilhosa, ela atende a tudo que você sonhar. Agora, efetivar essas leis, fazer com que elas aconteçam de fato, é o grande desafio. As escolas elas não têm conseguido tirar do papel necessariamente como precisa ser feito. Ela diz que sim e faz de uma forma qualquer, ali, do jeito que atende. Então, você pega crianças com necessidades diversas e atende de uma forma como se fosse tudo igual. É complicado? É caro para você capacitar esses professores para todas essas demandas? Mas tem que ser Mas feito. tem que ser feito. Não, Tem exatamente. que ser feito. É preciso encontrar um meio termo, uma forma de atender essa demanda. Agora, não dá para fingir que está atendendo, fazer de conta. Tem aquele professor que faz isso e o professor não se sente, é uma necessidade. Eles trazem esse questionamento, não estou pronto, não vejo como fazer isso, não me sinto preparado o suficiente. É uma angústia também, ele está ali tentando trabalhar, tentando fazer o trabalho dele, mas não se sente com competência para realizar determinadas situações. E aí Então, isso- sobra para a escola, porque essa saudade de vigilância da escola. Treinamento, procurar isso. Porque, por exemplo, o seu funcionário ele também pode ser responsabilizado, ele pode. Mas ele vai ser responsabilizado juntamente com a escola. Porque a escola que está É proporcional, né? O nível de responsabilização dele é proporcional. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário que não está dando conta do recado, então eu sou totalmente responsável por isso. Ou eu treino ele ou eu contrato outro, exatamente. Exatamente. Meios de ter um profissional adequado, né? Ou simplesmente vai. Mas vai aquela que eu comentei, vai do custo. Eles ficam tentando, vai muito da escola tentar o que é economizar, vai levando do jeito que tá, até que acontece uma E a fatalidade. importância desse professor também ele se respaldar, fazendo o registro de que ele não está pronto para determinadas situações. É importante Para ele ter um isso também. seguro, ele se respalda com relação. Tem situações e situações. Isso. Ele pode dizer, olha, eu Isso. estava sozinho. Então ele pode chegar na escola e pode dizer, e a defesa dele é se a escola não possibilitou ter mais de uma pessoa e eu não dou conta. São coisas que a gente precisa pensar enquanto profissional. Muitas vezes a gente se submete a determinadas situações porque precisa daquele emprego. Mas qual é o preço dessa submissão? A gente precisa considerar. Porque muitas vezes a gente responde por uma situação de extrema gravidade porque não conseguiu prever que isso fosse acontecer. Ninguém imagina que vai chegar no extremo. E aí, notem que a gente não está tratando mais especificamente do caso que a gente iniciou lendo, né? A gente fala das negligências, das questões que acontecem dentro do ambiente escolar quando ele realmente não está pronto para atender as demandas que acontecem E a aí cada vem as dia. responsabilidades Isso. criminais, cíveis e tudo mais, porque vai acarretar isso. Isso. E não só nessa situação. Por exemplo, nós temos situações que, como a gente trouxe até nas falas, nas introduções aqui, falando sobre a falta de auxiliares, a falta de um trabalho para falar sobre o bullying, o tratamento nas escolas, tanto de prevenção como o cuidado dos acontecimentos. Por quê? Temos que prevenir e temos que cuidar do que está acontecendo. Tem uma mocinha, uma jovem, já que também ela teve dia desse no meu Instagram sobre a situação dela. Ela faz tratamento de câncer, ela não tem cabelo e ela estava sendo apontada e se servindo de chacota para os outros amigos para falar do cabelo. Quer dizer, aquela jovem já estava passando por um tratamento de anos, que ela teve um câncer atrás do outro, além de passar por toda essa dor de um tratamento de quimioterapia, de lutar pela vida, ainda vai lutar contra um bullying existencial dentro de uma escola que não acolhe. Então, o acolhimento, esse trabalho, sai para mim é o mais absurdo dos absurdos. Como é que a escola não está... Isso. Ensino que você Que não está vendo isso. Não está ajudando a acolher. E não, eu fiquei assim, gente, não vê essas coisas que acontecem nesse mundo que a gente... Em que mundo nós vivemos? Mas e quem paga o pato? Ela. Né? Sofre. Exatamente, é como diz, a gente fala tudo isso, mas espera aí, tudo, se não tem uma fiscalização, tudo quem sofre são os pais e os filhos. E aí, né, é como diz, o sofrimento acaba sendo para as famílias. Aí é onde, como diz, infelizmente só acontece quando a gente só leva em consideração quando acontece uma tragédia. Fica empurrando, como diz, com a barriga até
quando uma fatalidade dessa acontecer. Aí é onde vão aumentar as fiscalizações, é onde vão. Esse caso de Teresina movimentou tudo, Daniel é de Teresina, e lá a cidade estava em clamor. Pode ter certeza que lá bateu fiscalização depois em todas as escolas, mas esperou ela morrer. É isso que eu entendo. Aí o que é que acontece? Esperou ter uma tragédia que fez a cidade parar para poder ter a fiscalização. Então isso é um absurdo, não só de, né, acidentes físicos, né, assim, como também as questões do bullying, que aí já é os danos psicológicos, que são a maioria que ocorre hoje nas escolas. Eu digo que meu filho estuda numa escola particular, aqui em Natal tem vários trabalhos, e a escola fornece palestras, tem trabalhos, eles fazem TCC, eles fazem, né, redação sobre o tema, só hoje em dia trabalhando sobre isso. E acontecem casos de bullying dentro da escola. Deixa eu ir até longe, porque a gente costuma dizer, gente, antes de ser advogada, eu sou pedagoga. Então, eu tenho mais de 20 anos, quando eu entrei para a advocacia, eu já tenho mais de 20 anos de educação, né? Sem falar da minha idade, né? Mas, gente, quando a gente traz para essa realidade, eu posso dizer a você que crianças de 3 anos fazem bullying. E você fica se perguntando, o que você faz bullying? Ela faz sem perceber, sem sentir. Mas dentro da educação dos pais, o que elas estão fazendo, o que elas veem, elas simplesmente projetam atitudes que elas já veem. Já viu, e acha natural. Então, por isso que eu já vi, inclusive, diretores de colégio dizer as crianças de 3 anos não fazem bullying. Pois é, faz. Eu tenho experiência na minha casa, que a minha filha sofreu bullying, ela tem 4 aninhos de idade, e estudava no colégio particular, onde ela sofria bullying. E ela tinha o cabelinho crespo, enroladinho e tudo mais, e eu precisei fazer cedo o cabelo da minha filha, de prova progressiva, porque ela não aceitava diante do bullying que ela sofria. Hoje, graças a Deus, nós avançamos. Ela super aceita o cabelo dela é lindo. A gente fazia um trabalho inverso, né? Que eles esperavam que a escola fizesse. A gente fazia um trabalho que a professora tinha que, todas as vezes que ela chegasse na sala, elogiar o cabelo dela. Houve um problema nessa turma, que essa turma, nesse ano, mudou 3 vezes de professor. Então foi mudando e as professoras que chegavam não davam oportunidade àquele trabalho que eu estava fazendo junto com a outra professora em relação à minha filha. Quando chegou na terceira, eu cansei. Porque tinha que começar tudo de novo. Ela fazia, a professora não elogiou meu cabelo hoje, mamãe. Então era um trabalho, aí lá vinha eu dizer, olha, eu simplesmente, essa situação não foi passado para você. E não passava. E não passava, parece um descaso, né? Que não vai passar. Eu já estava cansada, e não, colégio particular. Que a gente espera, né, já que tá pagando, que tem nome, não, que vai ter uma assistência, uma comunicação. Isso. É porque as escolas, elas não estão prontas para trabalhar a inteligência emocional, e aí é minha praia. E isso é essencial. Quando você discute o problema do bullying, tanto para aquele menino que pratica o bullying, como para aquele que sofre o bullying, é essencial que seja discutido. A gente precisa trazer para as salas de aula essa discussão da educação emocional, o que é que causa esse tipo de coisa, e também como cada aluno ele recebe isso, fortalecer tanto o caráter daquele que acha que é interessante e criticar o coleguinha, como a reação daquele que recebe, de compreender que ele não é isso, que ele que pode superar o esforço de superação daquilo que entende-se como fragilidade, porque existe o perfil daquele que ele vai aceitando aquele comportamento de bullying, vai se deixando abater, e isso vai crescendo para aqueles que têm o perfil de agressor. Então, enfim, a escola ela precisa entender que não dá para educar os alunos só para a vida profissional. O QI ele já não atende essa necessidade. Pessoas que têm o QI altíssimo, muitas vezes eles não têm sucesso na vida, tanto na vida pessoal como, às vezes, até na profissional, porque ele tem dificuldade nas relações interpessoais. Então, é essencial que seja discutido o quociente emocional e agora, ainda mais novo, a questão do quociente espiritual, que fala da vida com propósito, né? Então, a gente não dá mais para trabalhar e discutir dentro das escolas
apenas dos aspectos profissionais, daquilo que vai ser de profissão, de entender aqueles conhecimentos, sem tocar naquilo que é essencial para essas relações, que é a parte do emocional. O quanto é importante, porque quando a gente está colocando e a gente matricula, né, um filho, a gente está seguindo um sonho, é a matrícula do nosso filho, aquele colégio que a gente está confiando, é aquele alicerce que ele tem que continuar transmitindo para os nossos filhos da forma que a gente quer. A gente entende como aquela educação completa, né? Seguindo a educação que eu tenho em casa, se eu escolho um colégio, é que eu entendo que aquele colégio ali, ele segue as minhas diretrizes, os meus sonhos, a minha cultura, enfim. Aí você começa a colocar e você entende que aquele colégio não está atendendo a necessidade do seu filho, que ele não é totalmente seguro, que ele não é ouvido, que ele não é visto, e a gente sabe que existe demais, né? Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, vou colocar no colégio menor, porque no menor eu vou ter que olhar, no colégio grande não vai ter Tem um controle maior dos alunos. Sabe, é claro que temos aquela questão do acolhimento do colégio pequeno, sim, sabe? Mas tem colégios pequenos que faltam muito também. Sabe? Na verdade, ainda precisa melhorar muito, independente se é grande ou é pequeno, tem que ter uma visão por um todo da criança. Não só a questão, né, física, ter cuidado com os móveis, com os materiais, se aquela criança vai se machucar, como também cuidado com a parte psicológica e espiritual, tudo da criança, tudo que envolve a criança por um todo. Inclusive, lembrando que também em escolas públicas, os professores eles são capacitados e se esforçam. Existe muita dificuldade, nós sabemos que sim, sobretudo pela quantidade de aluno, entre a questão de segurança, pela questão da vida que esses jovens muitas vezes têm também dentro de casa, a dificuldade com condições, e isso implica uma série de questões que não caberia nesse episódio. Porém, também os professores, existe esse esforço de se capacitar, de se organizar nesse sentido. Você percebe que existem escolas públicas em que as condições são realmente bem adequadas e tem aquelas outras, assim como as privadas, que não têm condição de acompanhar aquele processo. Isso varia de um para o outro, mas lembrando que existem escolas públicas que têm esse esforço também, assim como as privadas, que algumas funcionam e outras não. Eu penso que vale a gente reforçar que sim, porque enquanto servidora pública, eu defendo essa questão de dizer que os professores, os servidores, enquanto os educadores, eles também são capacitados e têm aquele esforço e têm aquela angústia da falta de condição de trabalho, assim como aqueles da privada, porque a instituição é que, eu diria assim, é a culpada, no sentido de que não dá as condições adequadas para aquele professor, para aquele aluno, para suprir essa necessidade que é enorme, porque a educação é onde surge tudo. Você não vai lapidar, porque isso cabe aos pais, mas é um caminho enorme. A base lá, né? As primeiras relações interpessoais são construídas ali. Então, a forma como os temas são abordados, a ideologia que aqueles profissionais defendem, tudo isso tem um peso enorme. Tem um peso enorme e precisa ser considerado na hora que você vai escolher uma escola para o seu filho, tanto ela sendo pública como privada. Se você não tem condição ou não deseja, ou entende que seu filho vai estudar numa escola pública, que você olhe direitinho que escola é essa, qual é a história que ela tem, como é que caminha toda essa organização, de que forma a instituição está organizada, porque tem escolas públicas muito boas. E fora que a gente tem que olhar a questão dos maus tratos ainda, né? Eu vivi muitos anos da minha vida dentro de escolas, das mais diversas escolas, né? Então eu fazia, meu Deus, eu não vou deixar meu filho o dia todo numa creche, porque eu via o lapso em escolas maravilhosas, o lapso mesmo, do pai receber na agenda uma alimentação semanal e as crianças comerem torradinha com suco de maracujá. E no cardápio era vitamina, bababá, e passava de segunda e a nutricionista chegava para mim e fazia, não, está sendo seguido, e aí? Né?
De chegar na hora do almoço das crianças, uma cadeira quebrada amarrada com barbante. Gente, tem que mudar a cadeira. Gente, a forma de dar o lanchinho para cada um. Eu fazia, eu não quero que meus filhos vivam isso. Então eu criei isso, até porque os meus filhos vieram de uma forma diferente, eu não queria mesmo que eles estivessem lá, porque eu achava que eles ficassem muito tempo no colégio, podia implicar para eles acharam que estavam voltando para o orfanato, enfim, que foi o que aconteceu até com o Lucas, quando ele começou a estudar, ele não queria ficar no colégio, eu achava não, ele achava que eu estava deixando ele lá, né, e não podia não voltar. Quando chegava, ele ficava o tempo todo pendurado na gradezinha da sala deles para não voltar. Então, eu já tinha isso de não querer deixar. E de tudo que eu via e convivia nas escolas, eu tinha um temor absurdo de deixar. E olha que absurdo, né? E isso você só ficou sabendo porque você trabalhava. Então, quantas mães, quantas famílias são enganadas? Não sabe, acha, né? Eu penso que o horário integral precisa ser muito bem pensado, Isso. só quando não tiver alternativas. Porque a criança ela precisa conviver com o lar, com a família, com aquele ambiente dela. Porque ela chega em casa só para dormir à noite. Qual a convivência que vai ter? E aí isso é muito complexo, porque se os pais deles trabalham o dia todo, de que forma lidar com isso? A gente sabe que a gente entra numa seara muito complicada, mas que precisa ser muito bem pensado, muito bem escolhido, muito bem planejado a forma como lidar com isso, porque a convivência com os pais, com os avós, com a família, com o ambiente doméstico é essencial também para como está sendo, como essa criança vai crescer, como ela vai perceber o mundo, os valores e tal, porque você precisa indicar, conduzir esse processo do que é que essa criança vai ser quando crescer, do que é que ela quer ser, não indicar no sentido de dizer você tem que ser isso, mas acompanhar essas descobertas, essa percepção de mundo. É importante fazer parte desse processo e não delegar a outras pessoas aquilo que é o processo mais forte, mais essencial na vida daquilo que é a nossa principal missão. Isso. E aí a gente vai para outra seara, que, por exemplo, eu quando escolhi os colégios dos meus filhos, eu conhecia as escolas, eu confiava plenamente nas escolas que eu coloquei, e eu sabia das escolas que funcionavam e não funcionavam daquele jeito, né? Mas quem não sabe? Coloca e não sabe, né? E eu também tive condição de, no momento que os filhos estavam no colégio, eu estava trabalhando, mas no outro horário eu estava com eles em casa, tinha secretária, tinha uma rede de apoio bacana que a gente, como todo mundo sabe, quem assistiu outro episódio falando sobre adoção, nós tivemos 3 filhos no período de 1 ano, então a gente tinha uma rede de apoio que nos dava, né, condição de ter em casa, mas ao mesmo tempo a gente estava junto em casa, porque eu queria acompanhar meus filhos, né, todos os momentos da vida deles eu conseguia acompanhar, mas nem todos têm essa condição. Então, cai naquela situação de precisar deixar numa creche e tudo mais, e eu fico realmente, ai meu Deus, pra quê? Já me dá um dor no coração, porque tem colégios e colégios. E eu fico me questionando, e o que eu fico me questionando, vocês perceberam que houve um aumento significativo dos maus tratos em escola, Isso, né? isso. Durante desse tempo a gente Abusos sexuais. dentro de escola, é violência mesmo, violência explícita assim mesmo, dando em crianças pequenas, não estou falando de menino grande assim, não, e aumentou consideravelmente. É o nível do estresse. Será que aumentou ou antes não tinha? Eu fico pensando que existia. Em uma semana que chegou para mim, só em uma semana, 3 vídeos das auxiliares que dão almoço para as crianças, forçando, puxando o cabelo. Porque tá demais, entendeu? E tipo, é terrível você ver sentando a força, dando a comida à força, e a outra lá que bateu com o livro, que deixou 6 gentes novos da criança. E você vê pelo vídeo. Aí onde é que tá pecando? Será que é a escola por falta de fiscalização dos profissionais? É um mau caratismo mesmo? A gente corre para onde, meu povo? As pessoas estão pirando, estão sobrecarregadas, que estão nada justifica. Agora, o ponto é como resolver. Eu penso que pela forma da lei, pela força da lei, essas coisas eles precisam de fato responder
por aquilo que eles estão fazendo de errado. Não pode deixar que venha a consciência, que pense bem sobre o que está fazendo, não. Isso está errado, isso precisa ser resolvido dessa e daquela forma. Tem que acontecer conforme está posto no contrato. Quando a gente matricula uma criança, a gente assina um contrato, então precisa estar de acordo com aquilo que foi pactuado. Isso é essencial. Gente, antes de encerrar, a gente precisa comer aqui, né? O que Fran mandou pra gente, que eu já tô olhando na caixa, a gente tá com o tempo esgotado. É a hora da merenda. Agora vamos ver o que Fran mandou hoje, porque, olha, cada dia supera. Meu Deus, o que será hoje? Vamos lá. Lembrando os nossos parceiros. Frambolinhos, lilá. Gente, brigadeiro. Ela mandou brigadeiro. Quer mais? Olha, tem de Aí ninho com lembrando do Nutella. Você quer de quê, meu? Brigadeiro. Vamos lá, eu vou de ninho com Nutella. Obviamente. Que estou com Lembrando, todos os produtos Frambolinhos livres de glúten, sem lactose, né? Não tem leite. Ó. Gente, até docinho você pode comer saudável, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Escolheram para gravar para a parte do lanche, viu, Fran? Só para lhe dizer. Senhor. Sabendo Gente. que as crianças que têm também algumas restrições nutricionais que podem sim se deliciar Isso. com os docinhos, os cookies. Encomenda as para coisas aniversário lá. Ela faz As bolo para guloseimas aniversário, incríveis. faz bolo para casamento, tudo de acordo com a sua restrição, gente. Gente, precisamos encerrar, infelizmente. Esse não é apenas um caso isolado, é um alerta a todos nós. Segurança em escolas não pode ser negociada. Segurança em escolas não podem ser negociadas. Não pode deixar para depois. Quantas alianças ainda terão que partir para que as instituições cumpram as suas obrigações? A escola tem responsabilidade objetiva e não adianta pedir perdão depois. Prevenção salva vidas, e a reflexão que fica para você que nos ouve é: você já questionou a escola do seu filho sobre os protocolos de segurança? Melhor cobrar antes do que depois, tá? Então, beijos, até Até a próxima. Tchau, Beijos. tchau, pessoal.